Boa noite, galera, tudo bem? Vamos aqui iniciar a live para falar sobre educação antirracista. E hoje eu vou conversar aí com dois professores maravilhosos e espero que vocês aproveitem a jornada, estejam aí conosco para perguntar, para tirar dúvidas. Sem sombra de dúvida, será um bate-papo incrível. Tô esperando aqui o pessoal entrar na sala. Sei que eu tô um pouquinho adiantada, mas é para testar as ferramentas mesmo. Jamile, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda à minha página, aos nossos bate-papos semanais. E é isso. Esperando aqui a galera entrar. E assim que a professora Regina entrar, a gente também já inicia. Vou ver se eu consigo colocar aqui o tema. Confesso pra vocês que não sei mexer muito bem nisso aqui. As perguntas vão aparecer aqui, ok? Que bom, Jamile. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. A ideia surgiu, na verdade, em tempos de pandemia e até por conta de tudo isso que vem acontecendo. Eu conheci algumas pessoas. Todos nós somos conhecidos virtualmente, alguns outros se conhecem pessoalmente. E nós acabamos formando um grupo onde tem várias pessoas de várias áreas. E fizemos uma live inicialmente com a galera falando um pouquinho dentro, né, da sua área. Eu inicialmente falei, boa noite, coach. Coach Abimara. E inicialmente eu comecei falando, né, sobre o racismo no mundo corporativo, que sempre foi essa minha vivência, e foram surgindo outras ideias. Né? Semana passada eu fiz uma live com uma fofa, que é formada em economista, Mila Gaudêncio, caso vocês se interessem em participar. Oi, amiga Laine, só assim para você me ver. E boa noite, Max. E aí surgiu toda essa ideia, né, de irmos conversando e colocarmos outros assuntos em pauta. E o assunto da educação antirracista já tinha surgido mesmo antes da gente terminar essa primeira live. E aí temos dois professores, que inclusive a namorada de um é quem vai participar hoje, mais o professor André. E eles se interessaram e a gente acabou, né, conversando e formamos aí essa live de hoje, que é para falar justamente sobre a educação antirracista, né? Que inclusive acabou calhando com tudo que aconteceu essa semana. A reportagem não, na entrevista segunda-feira do Silvio Almeida, ele abordou alguns tópicos em relação a isso, né? A entrevista que ele fez na segunda-feira no Roda Viva. Então foi meio que acabou calhando, né? E hoje, de algumas pessoas que eu sigo, acabou acontecendo de muitos falarem em relação à educação, à vivência na escola, enfim. E aí, no decorrer da noite, a gente vai discorrer sobre isso. Boa noite, Jana Rocha. Prazer em conhecê-la. Obrigada por estar aí participando. Gente, eu vou dar uma pausa de nem 5 minutos. Vou só pedir para a professora Regina acenar aqui para mim e me dar um oi para que eu consiga chamá-la para participar e começar pra gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Ô, Jomo, cadê Regina? Jomo, cadê Regina? Tô esperando só ela entrar na página pra gente começar. Boa noite, Jomo foi uma das pessoas que eu conheci virtualmente, aí um professor maravilhoso. Tá participando aí de uma aula e tá aqui com o olho aqui junto com a gente. Eu vou... professora Regina entrou aqui. Rê, não sei se você já participou da dinâmica. Eu preciso que você peça para participar da live, tá bom? Pra gente poder iniciar. Eu preciso que você entre pedindo a solicitação. Senão eu não consigo te liberar. Ou vou ver se eu consigo te chamar. Vamos ver aqui. Visualizar. Ok. Acho que foi. Vamos esperar um pouquinho, ver se dá tudo certo com a entrada da Regina. Tá conectando. Tá me ouvindo, Rê? Tudo bem? Que ótimo. Da outra vez que eu Está fiz com travado. meu celular, ele
Deu uma parada. Você tá me ouvindo bem? Acho que tá travado. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô te Ah, ouvindo. tá. Acho que a minha câmera mesmo travou. Ah, então tá bom. Podemos começar, tá aí Podemos. tranquila? Ai, que ótimo. Para você não se atrapalhar, eu vou dando uma olhada nas notificações, tá? Enquanto a gente vai conversando. Eu já entrei um pouquinho no assunto, né? E em tempos de pandemia, apesar de tudo que tem acontecido, eu tenho tido a honra de conhecer pessoas incríveis, né? A gente se juntando aí nos movimentos para falar um pouquinho das coisas que nos incomodam enquanto negros, né? E apareceu a oportunidade, inclusive, de falarmos da educação de arte. Então, gente, eu vou apresentar para vocês a professora Regina, tá? Ela é pedagoga e socióloga, especialista em magistério superior, mestra em educação, história, política, sociedade, professora na educação infantil e no ensino superior. Só então tem uma boa experiência aí para contar para a gente dentro do mundo do ensino. E o que a gente propõe hoje para a Regina contar um pouquinho para a gente é falar um pouquinho da história da educação dentro do Brasil, né? Problemas na formação docente e os impactos do racismo na infância, né? E a importância da Lei 10.639, que eu sei que você vai correr, né? Mas eu dei uma lida, porque eu não conhecia, né? Não estou aí do mundo da educação. É uma lei que rege para se falar sobre um pouquinho sobre o negro, mas voltado para a informação africana, que é de onde vieram os nossos ancestrais aí de onde é. E aí, só para finalizar, para a Regina começar a falar, comentei na segunda-feira, né, que parece que o mundo essa semana resolveu falar sobre educação, então eu acho que o nosso tema realmente foi uma uma gratificação para nós. E na entrevista de segunda-feira, o Silvio Almeida falou uma frase que hoje mexeu muito comigo. Ele fala que a educação que não questiona o racismo vai reproduzir o racismo estrutural. Que, na verdade, né, isso vai sendo passado aí de anos em anos, de gerações em gerações. Acho que na minha geração, na tua geração, jamais nunca foi na escola. Então, mais do que nunca, acho que está no momento de mudarmos, né? Então, a fala é toda sua, meu amor. Obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com você, falando com as pessoas convidadas, as pessoas interessadas nessa pauta, que é muito relevante e que é fundamental aproveitarmos o contexto que o racismo está na pauta em vários veículos de comunicação, nas TVs, jornais, nas redes sociais, para falar o que a gente sempre tem falado, mas que muitas pessoas em outros momentos não davam ouvidos, né? Então, aproveitar que as pessoas estão mais abertas e colocar as nossas questões, e que não são fatos importantes somente para a população negra, para as crianças, jovens e adultos negros, mas também para a população branca, indígena, dentre outros. Então, Uhum. um destaque que eu quero fazer aqui para falar sobre educação, até é muito boa a sua lembrança em relação à fala do professor Silvio, né? Porque a gente fala muito do papel da educação para a sociedade, mas a educação, por muito tempo, ela vem fugindo da responsabilidade em relação às pautas raciais. Então, por mais que Uhum. a gente tenha como uma das grandes vitórias, né, dos movimentos negros, a Lei 10.639, é uma lei que a gente vê muito pouco sendo falada nas escolas, sendo discutidas, pensando na formação dos professores, nos materiais, e em alguns momentos volta, né? Então, principalmente momentos pontuais, quando o racismo está na pauta das TVs, né, das redes sociais, e no mês de novembro, principalmente. Mas a ideia é que a gente fale sobre racismo o ano inteiro, fale sempre, independente da modalidade de ensino, porque enquanto isso vai ser um problema, né? Enquanto a gente não falar Uhum. sobre, nós não tivermos clareza para falar sobre racismo, a gente não vai conseguir avançar. E é importante colocar também que não é que racismo na educação não é um problema dos professores negros, porque na maioria das escolas onde o assunto é pautado, é sempre um professor negro, uma professora negra que estão lá tentando mobilizar as pessoas, tentando envolver as pessoas e muitas vezes falando sozinhos, né, sem apoio e sendo tratados de, né, pessoas incômodas que só reclamam, que se vitimizam.
Mas aí quando chega novembro, é aquele que o colega lembra, nossa, você tem alguma atividade para trabalhar o Dia da Consciência? Uhum. E não faz diferença, né? Você o ano inteiro, 200 Sim. dias letivos, pautando educação eurocêntrica, colocando o negro só como associado à escravidão, e depois, dia 20 de novembro, Tá. você quer dar uma aula sensacional. Não é Uhum. milagre que tem um dia letivo, né? Então, é Sim. um tema importante pautar durante todo o ano. E só lembrando, né, Rê, que na verdade o 20 de novembro, até se a gente for pegar, na nossa época, por exemplo, não existia isso, né? Era o 13 de maio que era pautado, né? Exatamente, era só pautado lá o 13 de maio, que se fazia, vamos fazer atividade, vamos falar um pouquinho sobre a escravidão, e era a única lembrança que nós tínhamos, né? E hoje fica pautado o 13 de maio e o 20 de novembro, mas é o que você falou, né? Você me lembrou até de uma conversa sábado que eu tenho uma amiga que ela é professora aqui no interior, ela é coordenadora, na verdade, né, de uma escola, e aí ela tocou no assunto, né, dessa lei que eu não conhecia, e quando fui conversar, fui dar uma lida para poder entender um pouquinho. E ela falou a mesma coisa que você está discorrendo agora. Né? Falou, ai, gente, só se lembra disso agora em 20 de novembro, nem 13 de maio, mas se dá tanta importância. E ela falou que ela, assim, ela né, fala, mas por que a gente não tira mais dois também? São assuntos mais recorrentes do que a gente pegar só o 20 de novembro e aí lembram dela, ela brinca, né, para falar, todo mundo primeiro fala que eu sou moreninha, né, que ela é um pouquinho mais fria que eu, mas depois de novembro eu sirvo. Aí todo mundo lembra daquela chata que fica só pautando essa questão, só fala negro o tempo Exato. inteiro. Né? Deixa eu só ajustar aqui, vou colocar o Tá microfone, bom, tá ruim. Deixa eu o só... seu som tá falhando um pouquinho, eu tô te ouvindo bem, a galera também tá me ouvindo bem. Meu microfone, eu sempre deixo ele aberto, tá tranquilo, mas se necessário eu fecho. Ixi. Eu acho que você travou. E agora? Oi, Rê. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Você só travou pra mim, mas eu tô te ouvindo. Consegue ouvir agora? Tô te ouvindo, mas você tá travada Ah, pra mim. Não sei se para é mim pra também. tá também. Eu posso sair e voltar? Isso, encerra e volta. Eu vou. Beleza. Se melhora. Ô, Joselma, desculpa. Obrigada aí por participar. A Regina vai sair, vai entrar de novo pra gente dar sequência, tá? Que ela travou. E a gente já. Tá legal, André. A Rê vai sair e vai entrar de novo. Pronto. Rê, dá um oi aqui pra mim pra eu conseguir te chamar de novo, tá bom? Fico te aguardando. Imagina, Joselma, nós que agradecemos. A ideia aqui é trazer até um assunto que está na pauta hoje, né? Estamos falando aqui com dois professores maravilhosos que já lecionam, discorrem sobre isso. E estou colocando a Regina aqui de volta. Vamos ver se agora vai. Olá. Oi! Nossa, que Vou mulher travar. chique! Tá conseguindo me ouvir? Tá, tô te ouvindo bem, galera. Deu para tá todo mundo ouvindo agora, legal. Minha E agora imagem tá parada, mas não tem problema.
Ah, tá. Não, acredito que sim. Então vamos lá, né? A gente estava discorrendo sobre ser lembrado o negro, né, na escola ou nas atividades hoje, mas só em 20 de novembro, então não mais só em 13 de maio, né? E aí você estava discorrendo sobre a lei, sobre vocês, professoras, principalmente professoras que tentam trazer essa pauta à tona para se falar sobre, né, o racismo, sobre o negro ao longo do ano letivo, né, e não somente em datas comemorativas. Isso. Aí eu gostaria de falar um pouquinho, né, de alguns marcos da educação, da história da educação do negro. Então, um marco significativo é que, se a gente for pensar após a abolição, todo mundo sabe que não foi implementada nenhuma política de inclusão da população negra na sociedade, mas a gente tem alguns marcos anteriores a 1888 que são importantes de serem lembrados. Então, no século XIX, 1824 em diante, já havia, né, um forte movimento abolicionista, a questão dos quilombos, isso já era anterior, e havia iniciativas de educação dos próprios negros organizados em quilombos ou em outros tipos de entidades. A gente tem algumas histórias, alguns registros que foram resgatados por pesquisadores negros, porque sentiram uma lacuna na história da educação, que até os anos 70 não havia nenhum registro sobre a história da educação do negro. Né? Isso, quando eu fiz o mestrado, eu cheguei a questionar um professor. Né? A disciplina se chamava Seminários de História da Educação, e nada foi pautado em relação à educação do negro. Né? Uma mera menção aqui, escravizados não eram alfabetizados e tudo mais. E a resposta desse professor era de que não havia muitos documentos sobre a educação do negro. E eu lembro que dei uma olhadinha no celular, né? Coloquei no Google História da Educação do Negro e tem muita coisa, né? Isso já era 2012, 2013. Tinha muita coisa, mas assim, nas universidades ainda é pouco pautado. Então, para a gente entender como isso chegou. No século XIX, a gente tem algumas iniciativas de pessoas negras que já tinham se alfabetizado, que começaram a organizar estudos, né, para outras pessoas. A gente tem escolas, principalmente em Campinas, né, que antes da abolição, havia inclusive escolas públicas que aceitavam alunos negros, né, filhos de libertos ou de cativos. E isso não é ensinado para nós, né, como se tudo tivesse começado só a partir de 1888. Uhum. Inclusive, durante a escravidão, os negros não eram considerados pessoas, seres humanos. Eram mercadorias Sim. comercializáveis, vendidas, então havia direitos. Mas houve uma organização da população negra em movimento, em quilombos, e também a imprensa negra tem um papel fundamental de veicular informações, né, organizar o movimento, organizar a resistência. E eles sabiam, já tinham esse entendimento que a educação era uma forma fundamental de inserção Uhum. social, de Sim. bater o sistema. Então, né, logicamente, algumas iniciativas de alfabetização começaram a ser iniciadas. Em São Carlos, em 1978, teve uma iniciativa de estudantes, né, pesquisadores, para resgatar essa história da educação do negro. E em 1979, eles não conseguiram lançar uma revista, né? Aliás, o primeiro artigo que falasse sobre negro e educação, e foi lançado pela uma revista da Fundação Carlos Chaves, né? Então, Uhum. nosso primeiro artigo foi em 1979, né? Faz pouquíssimo tempo. E de lá até o final dos anos 90 foram 40 publicações, 40 dissertações de mestrado e teses de doutorado de pesquisadores negros, faltando essa discussão. Então, só a partir desses registros a gente já tem muitos elementos. E aí, como que agora, em 2020, esses registros ainda não se transformaram em livros e pesquisas que estão aí fomentando a formação dos novos pesquisadores, né? Então, Uhum. acaba sempre sendo o interesse do pesquisador negro, assim como foi nos anos 70. Não foi iniciativa de docentes, foi iniciativa de alunos que sentiram a falta de materiais, né, sobre a educação do seu povo e foram atrás desses registros. Outra coisa que é importante lembrar que no período imperial, mesmo pessoas negras livres ainda eram impedidas de estudar, e isso se avançou um pouquinho também no período republicano. Então, dá para a gente falar que a negra vai ter acesso à educação formal pelo Estado, oficialmente, né, a partir dos anos 30, né, porque antes havia muitos obstáculos. Né, a Constituição Uhum. dizia
mas havia muitos obstáculos que impediam acesso à escola, né? E hoje a gente chega em 2001, Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, participa da conferência de Durban, que vai falar sobre intolerância, racismo, xenofobia. Uhum. E pela primeira vez, um chefe de Estado assume que o Estado brasileiro é racista. E assina também, né, um compromisso de articular políticas públicas para esse combate. E a primeira política que a gente vai ter vai ser em 2003, que vai ser assinada no governo Lula, né? Inclusive, uma das primeiras medidas do governo, a Lei 10.639, né, que já Uhum. tem 17 anos, está chegando à maioridade e ainda é pouco conhecida, né? Inclusive, muitos professores que já têm muito tempo de sala de aula ou não sabem que essa lei existe, para que ela serve, ou já ouviram falar, mas não têm a menor ideia de como implementar em sala de aula. E se a gente visita as redes sociais, né, faz pesquisa em bancos de dados, tem muito material que fala a respeito. O próprio portal MEC tem várias publicações que foram feitas nos últimos anos de orientação aos professores, tem muitas pesquisadoras e pesquisadores negros produzindo, dando cursos, mas a gente vê que isso não está chegando na escola, né? Todas as escolas têm aquele pequeno grupo de professores que desenvolvem um trabalho ali durante o ano e os demais somente com essas ações pontuais e muitas Uhum. vezes estereotipadas. Então, eles começam a falar sobre o negro, sobre a África, quando eles vão falar de colonização, de escravidão. E a nossa história não começa aí. A nossa história Exato. ela começa no continente africano, que é o continente mãe. Né? Os primeiros seres humanos eram negros. Por que a gente não aprende isso na escola? Seria uma versão totalmente diferente de se apresentar para a criança. Né? A Uhum. criança nem teria uma outra visão da sua história, da sua cultura, se ela aprendesse isso na escola. E o mesmo as crianças brancas, porque elas vão crescendo, se sentindo superiores para o que a escola apresenta para elas. Exato. Vocês são importantes, vocês estão aqui nos livros, olha os feitos dos seus antepassados, olha quanta glória, quantas descobertas. Os negros são mostrados como escravizados. E ainda aquelas imagens, né, do açoite, do tronco, Sim. que nenhuma criança vai olhar e se orgulhar e falar, nossa, olha, é o meu ancestral. Porque a sua Uhum. verdadeira história, ela tem sido invisibilizada na escola. Né? Então, é um grande problema e uma grande falha na formação dos professores e falha também em relação aos materiais que chegam. A gente tem algumas medidas em relação ao Programa Nacional do Livro Didático, né, entre os critérios para um livro ser aprovado, né, um livro de uma editora ser Uhum. aprovado, fazer parte do conjunto de livros que vão para as escolas para serem avaliados e escolhidos, e a abordagem da questão étnico-racial, história da educação, história do negro, né, do africano. Porém, alguns livros tratam de forma ainda equivocada, com imagens que não são adequadas, porque ainda falta, né, muito ainda a ser feito. E uma das coisas que falta é que a pesquisa seja feita pelo negro, que o livro seja escrito pelo negro, porque é um outro olhar. Enquanto só o branco estiver ali na produção, o olhar vai ser totalmente outro, né? A gente precisa que Uhum. sejam vistos como protagonistas, como sujeitos de conhecimento, como produtores de conhecimento. Até fazer uma- um link que comentei lá no começo que hoje algumas coisas remeteram, principalmente voltadas à educação. No período da manhã, tinham dois falando, eu esqueci de anotar, que eu sigo tanta gente, e aí na hora do almoço eu parei para dar uma olhada, e eles estavam falando justamente escola, geralmente, depois da família, ter o convívio social em que as crianças estão. E quando elas são inseridas nesse contexto, eu estava falando até de outras lives, né? Quando você entra nesse contexto social, a criança negra, poucas vezes ela tem uma referência, por exemplo, de um professor negro, sempre a referência que ela tem ou é da faxineira, ou o zelador da escola, ou o servente da escola, né? E não nunca uma pessoa que, tecnicamente, lógico, não menosprezando essas profissões, mas é o meio que realmente ela está inserida. Então, dentro de uma sala de aula, até dentro mesmo de uma escola pública, ainda assim você também consegue contar as crianças negras ali mesmo.
amizades, enfim. Então, desde cedo, como não tem essa inserção, a criança acaba sofrendo bullying e aí entra, né, de toda uma estrutura, de todo um racismo cultural, né? Isso depois eu parei para pensar em quantas situações que eu não passei enquanto criança, enfim, que naquela época a gente nem associava aí, mas que para algumas pessoas acho que deixam marcas mais profundas, né? E já vem desde a escola, né? Que é o primeiro ambiente social que a criança está inserida. Né? Então, acho que definitivamente a gente tem que pensar numa forma de realmente mudar, numa forma de realmente colocar isso como uma cultura para que todas as crianças, né, não só as crianças negras, tenham essa representatividade, mas que as crianças brancas consigam conviver com essa diversidade, né? Eu acho Isso. que é um ponto que o buraco é um pouquinho mais embaixo. É, subterrâneo. É interessante você colocar isso, porque quando uma criança negra está na sua família, ela convive com pessoas que se parecem com ela, que gostam dela como ela é, que a elogiam, que a enaltecem. Quando ela pisa na escola, é um ambiente que ela não consegue se conhecer, não consegue se ver, muito menos de Uhum, forma positiva, e é onde ela começa a sofrer as primeiras violências. exato. E essas violências vêm de quem deveria oferecer o acolhimento, né? Quem deveria Sim, dar mais segurança para essa criança, que é o professor. Né? sim. Então, comentários sobre o seu tipo de cabelo, comentários sobre o seu corpo, né? Muitas vezes as crianças negras são associadas a crianças indisciplinadas, a crianças que não têm higiene, comentários sobre cortar cabelo, não vou mexer nesse cabelo, porque você não Sim. penteia esse cabelo. E muitas vezes a criança ainda não consegue verbalizar em casa que está passando por isso, né? Então, as crianças começam a sofrer isso na creche. Uhum. E só que ela sente, ela está sendo violentada, mas ela não consegue verbalizar e contar para quem está acontecendo. Ela não consegue nem entender direito o que está acontecendo. E aí a gente vai Exato. para as imagens que a escola traz, né? Os livros que muita gente associa educação infantil à literatura dos contos de fada, né? E se restringe a isso. E os contos de fada? Cinderela, Branca de Sim. Neve, Adormecida, que são todas brancas. E Uhum. essas histórias enaltecem a beleza da brancura, né? E associam a cor escura à maldade, à bruxa, né? Ao que é sombrio, é sempre ao que é negativo. Então a criança desde pequenininha vai brincar e ela ouve do coleguinha ou da professora, não, você não pode ser a princesa é loira, né? E esse tipo de fala, né? Que lugar que essa criança tem? Porque não aparece uma história em que ela pode ser a protagonista, uma história Não. em que a protagonista se passa com ela. Ou então Uhum. aparece lá em novembro, quando a professora quer falar de diversidade, e às vezes vai falar, né, de maneira bastante equivocada, estereotipada, e aí vai ler uma história, e a criança, né, as crianças, isso eu já passei, né, as crianças, elas não têm esse hábito de conviver com histórias com a diversidade, elas estranham aquela imagem, né? Teve uma que eu Sim. trabalhei um tempo atrás, que eu fiz a leitura de um livro que se chama O Casamento da Princesa. Só pelo título a gente não imagina quem é essa princesa, mas todos eles chegaram com a expectativa de que essa princesa era a princesa dos filmes da Disney. Né? Aí quando Sim. eu mostro a capa, apresento o livro, falo do nome da história, o autor, essa princesa que está na capa é keniana. Tem um Uhum. texto bem curtinho e está usando um traje típico, né? Não está usando aquelas vestes europeias. Está usando, Sim. né, uma ração. E eles olham e ficam, a princesa é bonita, porque ao longo da história tem o enaltecimento da beleza da princesa, e eles ficam, ela não é bonita, não. Essa princesa é feia. Então aí você fica, como que você media? Né? Dá para passar? Não dá para deixar passar. Né? Tem que ser feito um trabalho, porque aí que a criança mostra, olha, né? Eu preciso trabalhar nisso. Ela está dando uma clara indicação desse preconceito, né? Dessa Sim. associação que ela faz de uma pessoa negra com a feiura. Ela não Sim. pode ser princesa. E na África tem muitas princesas. Né? Uhum. Mostrar princesas de verdade, como elas são diversas, como elas fazem muitas coisas. Né? Inclusive essa questão até do gênero, né? Que a princesa não é alguém que está esperando uma salvação. A gente tem muitas princesas africanas que são modelos, que são empresárias, que são ativistas. Mostrar essas histórias, né? Porque elas precisam sair desse lugar de que a Sim. princesa é só alguém branco
e de que o protagonista tem que ser branco, o herói tem que ser branco. Né? É isso mesmo. Meninos, quem são os heróis que eles gostam? É o Uhum. Superman, é o Thor, é o Homem de Ferro. Eu tive um aluno uma vez, aluno branco, em que ele veio me contar triste que ele ia comemorar aniversário na escola, então a família levou aqueles kits, né, de um personagem com doces lá dentro para distribuir para as crianças. E ele levou do Superman. Só que ele me confessou na hora do parque. Professora, sabia que o meu personagem preferido não é o Superman? Eu falei, quem que é? É o Pantera Negra. Mas Olha, a minha mãe não achou em lugar nenhum os enfeites do Pantera Negra. Então, olha só, ele é um menino branco, mas ele aos 5 anos também já teve essa frustração de que o herói sim, preferido dele não dá para fazer a festa de aniversário com esse tema porque não tem nada. Não é? Então, o impacto é para todas as crianças, né? sim, com certeza. Esse O é um pessoal exemplo, né? tá Pequeno. perguntando aqui qual que é o título do livro que você citou e o autor. O Casamento da Princesa. O autor eu vou ficar devendo, mas eu posso colocar depois no Ah, comentário não, aqui, legal. É tá? assim que Coloca aqui finalizar. depois no comentário de referência. Mas é Isso, um gente. livro infantil e tem muitas escolas, porque ele foi distribuído por programas de livro, programas Ah, nacionais de livros infantis. Então, uhum, as escolas têm. sim. É, o pessoal tá falando aqui, verdade. Minha infância, lembro que a protagonista sempre que na infância lembro que a protagonista sempre eram crianças brancas, de cabelo liso e olhos azuis. É porque que uma princesa não podia ser uma pretinha? Eu queria ser Não. princesa, né? A Não podia. professora já tinha essa concepção, É, né? De que é a princesa, a rainha da festa junina, rainha da é, primavera. Quando eu estudava, tinha a rainha da primavera. Era sempre a menina mais branca, mais clara da escola. nossa, Eu nunca pensei em correr porque eu tinha esse entendimento de que não era meu lugar. Eu nunca questionei. Mas assim, não é meu lugar. A gente já esperava, vai ser e aqui vai ser a noivinha da festa junina, né? Não vai ser a criança negra, não vai ser o menino negro e nem a menina negra. Vai ser o noivinho. pouco, você me fez lembrar agora de um negócio assim, sensacional, né? Principalmente na educação infantil, que tem as festinhas, tal, não sei o quê. E, cara, meu irmão, ele é um negro mais retinto, eu brinco com os pais que cheguei na senzala, as pessoas não me consideravam negras. E, assim, tinham meninas que não queriam dançar com ele na festa junina porque era negro, né? E aí você E faz o sempre lá no final, no fundo. tal. E aí, como que você explica, né, para uma criança, porque para criança somos todos seres humanos, inclusive para nós, né, óbvio, diferente de alguns. Você vai explicar que ele vai ser sempre o último da fila, ou vai dançar com quem sobrou, porque era sempre assim, Já, né? Aí vai formar o parzinho, faz o parzinho, sobrou. Se fosse uma pessoa que não gostava de você, a criança já fazia cara feia, né? Porque a criança não já. esconde. Criança que se negava a dançar, e aí a professora dava um jeito e colocava com outra criança. É o Exatamente. preferimento, né? Ele começava na Já escola, nessas danças. Né? boa Nunca noite. ser o escolhido. Mas é isso mesmo. E aí, como acho que esses assuntos hoje estão mais empáticos, eu falo que foi até engraçado essa provocação tema, porque eu tive algumas amigas brancas, né? Eu brinco, eu não gosto de, né, separar minhas amigas de brancas e negras, assim. E ela, preocupada em realmente, ela me perguntou, ela falou assim, Dan, eu cresci num ambiente, né, com pessoas negras, assim, e, e eu tô vendo o mundo virar uma loucura e eu não sei como educar a minha filha para não fazer distinção de pessoas. Ela falou, porque eu não convivo com ela lá na escola. Ela falou assim, na escola devem ter dois alunos negros, né? Uma certa condição social, a menina tem 6 anos, já estuda numa escola bilíngue. E aí, realmente, quando você vai para uma classe social que é mais assim, realmente você começa a ver poucos negros. Uhum. Né? Ela falou, e eu tenho essa preocupação, mas assim, porque aqui dentro de casa, para ela é normal, porque eu tenho amigos negros que vêm em casa, enfim, mas eu não sei como que é lá fora, né? E eu brinquei com ela, falei assim, amiga, eu prometo que eu vou fazer uma live disso. Eu falei para ela, eu vou ficar te devendo porque eu não tenho filhos. Né? Então, tipo, eu não, né, não sou pega de surpresa com perguntas que às vezes a gente sabe que os pais não sabem responder, né? Muito E legal da parte dela ter essa preocupação, porque
algum tempo atrás, ninguém tinha essa preocupação. Quando Não, a de criança, maneira. às vezes, apontava uma pessoa negra na rua e fazia um comentário, a pessoa ficava com vergonha e não sabia o que Exa fazer. exatamente, Acho que é exatamente. aí que ela se dava conta, né, de que, nossa, o que eu fiz ou não fiz para o meu filho ter feito isso. Exatamente. Mas e aí isso acontece muito, né? Eu brinco com ela, falei assim, a gente chama de Maria, né? Falei assim, Maria, eu vou perguntar para algumas amigas que são mães, tá? Inclusive converso com essa minha amiga que é educadora, ela tem uma sobrinha, numa idade mais avançada, enfim. E aí ela falou que a sobrinha dela esses dias questionou na semana do falecimento do George Floyd. E aí, como a gente vê como as crianças fazem a acepção das coisas, né? Ela perguntou assim, tia, mas por que aquele homem morto? O que ele fez de errado? E aí, se você for pegar na pura pergunta da criança, a criança não perguntou, ai, tia, ele foi morto porque é negro? Ela fez uma pergunta do que ele fez de errado, né? Não fazendo a acepção da cor da pele da pessoa. E às vezes, é o que eu brinco com ela, né? Às vezes os pais ficam preocupados na educação, mas às vezes a criança está fazendo uma pergunta tão simples, né? Então, às vezes a pergunta não é tão racista, porque ali ela entende que era uma pessoa que fez alguma coisa de errado. Né? Nossa, mas o que ele fez, ele fez alguma coisa que realmente ele merecesse morrer, né? Então a criança assim, tem esse olhar, por isso que a gente brinca, né? Embora a gente saiba que tem crianças maldosas, assim, então a gente sempre fala muito que realmente a criança ela reproduz muito, né, do que ela ouve, do que ela vê em casa, e às vezes inconscientemente, né, essas crianças mais maldosas mesmo, ela acaba reproduzindo para a vida social dela. Né? Enfim, e acho que tem inúmeras situações que a gente pode citar, né, mas acho que o que a gente quer trazer aqui realmente é essa preocupação, né, de como fazer nossas crianças entenderem desde cedo a nossa história, porque as pessoas da nossa geração para trás não tiveram essa oportunidade, igual você falou, existe aí um leque de, um leque de referências, né, que é possível sim contar a história do negro, mas que a gente conhece de um determinado ponto da história para frente, a gente não conhece da história para trás, né? E que nos ajuda a entender, né, os indicadores da educação de hoje, né, em relação à escolarização. Porque o acesso ainda não é universalizado da mesma forma para brancos e negros. Sim, Né? com certeza. Inclusive, desde a educação infantil, ensino fundamental, que são, no caso, ensino fundamental, que é quase 100% universalizado, quando a gente vai Uhum, olhar para os dados em relação às escolas com maior precariedade, são as escolas onde o alunado é majoritariamente negro. Né? A uhum, maioria dos alunos são negros. E aí a gente pensa, mas por que isso acontece? Porque eles estão nas piores regiões, com sim. menor estrutura. Né? Então, são as escolas onde não tem quadra, onde a sala tem goteira, onde falta Uhum, material, onde falta mais professores, tem maior rotatividade de professores, onde tem mais violência. Tudo isso concentrado, né, afeta a aprendizagem. Tem como a gente dizer que isso é individual. Então, as pessoas querem uma competição de igual para igual, como se todos tivessem tido as mesmas condições desde o início. Né? Pensar nas suas famílias, né? Os pais desse aluno, os avós, os bisavós, qual foi a inserção na escola que eles tiveram? E se uhum, comentou, né? Como que essa família vê a escola? Como que a escola está presente na vida dessa família? Porque sim. muitas pessoas hoje que são mestres e doutores, que a gente vai conversar, a gente percebe que tem em comum que os pais não são, não têm ensino superior. Quando a gente fala com pessoas brancas com ensino superior, muitas delas têm pais que ou têm ensino superior, ou pelo menos têm Uhum, ensino médio. uhum, Agora, da maior parte das pessoas que eu conheço, são pais que estudaram até o ensino fundamental né? Então, tem o ensino primário, né? Como era dito antigamente, é o caso dos meus pais. Né? Estudaram, como que se dizia, terminou o quê? A quarta série. Né? Porque mais para frente não era para o negro pobre. Né? exato. Inclusive tinha o exame de admissão, né? O ginásio não era para todos. E hoje Hum, a gente passando por sim, isso. Né? sim. É uma consequência também. Não dá para a gente dizer que esse fator
não tem importância quando a gente vai Hum, ponderar isso. sim, Aí outra questão, você estava contando da amiga, falando da filha, né? O que ela poderia fazer. A gente pensa nessa educação antirracista, educação para as relações étnico-raciais, a gente tem que pensar nas crianças negras, que precisam ser empoderadas, conhecer sua história, ter sim. brinquedos educativos, mas as crianças brancas também. E é uma coisa que a gente não vê. Se a criança branca não pede um brinquedo, uma boneca negra, dificilmente ela ganha. Né? Então, e as pessoas às vezes comentam: nossa, minha filha foi comprar uma boneca, ela pediu uma boneca negra. E a pessoa fica surpresa. Porque geralmente a gente pensa, a criança quer uma boneca parecida com ela. Mas a criança Sim. nem quer isso, né? Nós que somos adultos hoje, enquanto Não, crianças, né? Eu imagina. brinquei muito de casinha, brinquei muito de mamãe e filhinha, e eu só tive bonecas brancas, né? Aquela boneca loira com aquele tufinho de cabelo e olho azul. Essas eram as minhas filhas, né? E às vezes os colegas riam, né? Porque, nossa, não tem nada a ver com você. Mas tinha outra? Não tinha. E se Não tinha. tinha, era muito cara que eu não cheguei a ver na minha infância, né? Fui ver Aham. na fase adulta. Mas não era uma realidade, né? Jogos africanos, né? Jogos que tratem algo relacionado à cultura negra. Também isso pouco aparece na escola, né? E tem aí, né? Está oferecido, tem a possibilidade das escolas adquirirem. Mas por que isso não Hum, acontece? Né? Precisa ter entendi. uma sensibilização para as pessoas entenderem e pararem de Uhum, minimizar. Porque dizer que é sim. vitimismo, né? Agora todo mundo fala isso. É, mas é. Se vitimizando. Então, sempre que a gente quer falar algo, a gente quer reivindicar, Sim, é vitimização, né? É sim. vitimismo. Porque o vitimismo é o que não dói, né? Então, É, na um verdade, se não abre, dói né? para quem nunca passou, mas fazendo uma alusão aqui até de um dos vídeos que eu vi hoje que me chocou muito em relação à agressão que a criança negra sofre na escola, né? E aí o rapaz estava contando que ele tem uma amiga que ela sofreu várias agressões, assim, de apanhar mesmo dentro de uma escola. E ele falou assim: eu lembro que pessoas sabiam, mas que ninguém fazia nada. E isso agora na fase dela, que numa dessas Era agressões agressão por outros alunos? era agressão por outros alunos, por alunos brancos. E que numa dessas agressões deixou sequela nela. Eu acho que na época ela deve ter levado algum chute no estômago, aqui na Nossa. parte do ovário, ela ficou estéril. E ela só foi descobrir. E olha, isso, a hora que eu ouvi, eu falei assim: não, gente, não, eu não tô ouvindo isso. E aí, cada vez mais que a gente ouve histórias, cara, não dá para falar que é mimimi, sabe? É assim, você teve uma vivência na infância, eu tive outra vivência, tem pessoas que não tem problema nenhum em falar, tem pessoas que realmente ficaram machucadas com isso, né? A gente sabe que isso leva um tempo para curar, que isso realmente afeta as pessoas, e aí a Uhum. gente está realmente desde a escola. Conforme a gente vai ouvindo histórias, eu, assim, falo que para mim é um mundo distante porque eu não, né, não vivo nesse mundo da educação, mas quantas outras coisas você já deve ter visto, você já deve ter ouvido. Né? Eu pego muitos relatos da contra para trocar ideias e tal. E aí a gente começa a enxergar que é um negócio assim que é gigantesco. E infelizmente ainda hoje somos uma minoria tentando reverter essa história. Né? Uhum. Essa questão da agressão, eu perguntei se foi por alunos, porque tem crianças que são agredidas por professores. Né? Ah, Antigamente não, era muito comum. essa foi por outros alunos mesmo. Mas tem crianças que recebem agressão de professores, né? E hoje essa Sim, agressão é verbal, é uma aham, agressão psicológica, sim, porque quando uma criança vai para a escola de cabelo preso e o lacinho solta, ela, ela vai pedir ajuda da professora, né? E aí a professora, essa resposta que ela dá, não vou mexer nisso daí. Gente, uhum, o que essa criança, né, pensa? O que ela sente? Esse cabelo, ele é ruim, ele é feio, ele é mau, as pessoas não gostam dele, eu não gosto dele, eu não quero esse cabelo. Porque quando a uhum, gente se refere ao cabelo desse jeito, tá? A criança já é bombardeada de imagens de pessoas que são consideradas bonitas e nenhuma delas tem o cabelo igual dessa criança.
Então, ela Exato. já tem dificuldade de falar que seu cabelo é bonito, porque as outras pessoas, inclusive, dão risada. Seu Sim, cabelo, não é? Seu cabelo é feio, né? Não exatamente. tinha apoio de literatura, de imagens, nada disso para a criança se Não, auto. E aí, exato. o próprio professor, que é quem você espera, né? Ter o acolhimento, ter a confiança, Sim. não vinha daí. Né? Tem uma pesquisadora chamada Eliane Cavaleiro, que ela tem um Uhum, livro que é fundamentalmente quem trabalha com educação infantil ou com outros anos também de escolarização para entender o que a gente está falando, né? Que isso pode, de alguma maneira, reverberar em outras modalidades. Chamado Pedagogia do Silêncio, não, do silêncio do lar ao silêncio escolar. Racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. Ela fez essa uhum, pesquisa no mestrado, né? Hoje ela já é doutora, pós-doutora, se não me engano, e ela falava sobre a observação que ela fez em escolas municipais da Prefeitura de São Paulo e registrando a fala das crianças e das professoras em relação às crianças negras. Então, várias falas, né? Muito corriqueiro. Ah, não vou brincar porque você é preta. Ou assim, aquela criança que ela falava, não, elas só brincam comigo quando eu trago minha boneca. Ela sabia que, por ela, as crianças não se aproximavam, mas quando ela trazia algo de interesse, elas vinham. uhum. Professora menosprezando a criança negra, falando mal do cabelo da criança negra, dando risada. E olha que, assim, essa pesquisadora é negra. Então, eu fico pensando, se ela, presente, ela conseguiu acompanhar tantas dessas falas, ninguém se Uhum. intimidou de falar perto dela, sabendo da pesquisa que ela fazia, eu imagino que o retrato real seja muito pior. Né? Que Sim, com pelas costas dela, né, e onde não tem pessoas presentes ali junto às crianças, que aconteça coisa muito pior. Eu já ouvi bastante quando eu trabalhei numa escola em Mauá que atendia educação infantil de 0 a 6 anos. Eu trabalho com os alunos de 4 a 6, mas a gente via as brincadeiras ali das crianças de 0 a 3. E nas creches é muito comum a brincadeira com água, quando tá calor, com mangueira, com bacia d'água. E assim, de ouvir. E assim, eu nem tinha processado quanto essa fala era violenta. Sabe quando você ouve, mas é tão natural você ouvir que você acha que, né, não tem Uhum. problema? Falando que, ah, eu não vou prender esse cabelo. Quem mandou soltar essa bucha? Porque assim, todo mundo solta o cabelo, quer balançar o cabelo, mas se a criança tem cabelo liso, a professora lava, ela penteia com cuidado, enche de xuxinha. E Aham. a brincadeira, as crianças uma graça. A criança negra tava lá com o cabelo solto, ou que ela tentou prender, então estava mal preso, porque ninguém quis pôr a mão. E a professora Hum, verbaliza: não vou pôr a mão nesse cabelo. Ninguém manda você é, soltar esse cabelo. Então, esse cabelo, né? O peso que isso tem para uma criança que está formando a sua autoimagem, que deveria, né, construir uma autoimagem positiva de si, que é um dos objetivos da educação infantil, ela não recebe respaldo algum na escola. Pelo contrário, é onde sim, ela vai sofrer as primeiras violências, né, psicológicas, emocionais e às vezes até físicas. sim, sim. É, menina, se deixar a gente tem história aqui até não acabar mais. Encerrar aqui que o André, coitado, deve estar lá nervoso, que ele tem bastante coisa boa para contar para nós também. Eu te agradeço aí imensamente, né? O primeiro contato, evidentemente, que nós temos aí no olho a olho. Eu brinco com todos que eu estou tendo esse grande presente, né? De trocar experiências mesmo da gente recorrer a esse assunto e que a gente, né, não deixe qualquer tema que seja em relação a vidas negras importam realmente morrer. Eu acho que assim, a gente tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para as pessoas ouvirem, e que realmente não é vitimismo, não é mimimi. E eu brinco que a cada dia que eu vou ouvindo uma história aqui, vou ouvindo outra história ali. Eu até brinquei na live passada, fui fazer na primeira, aliás, que eu fiz com o pessoal que eu conheci o João, eu fui fazer um laboratório com algumas amigas e assim, eu parei para pensar que em nenhum momento dos encontros que nós fizemos a gente nunca tinha parado para falar daquele determinado assunto, por exemplo, né? Falar de cabelo, falar sobre vida profissional, porque acho que quando a gente se encontra a gente quer, né, falar de tantas outras coisas, mas que infelizmente é parte da nossa vida, né? Essas coisinhas que vão acontecendo ao longo, né, da nossa. Eu acho com isso, a gente só tem a enriquecer as pessoas que estão dispostas a ouvir. Eu acho que é essa a nossa missão.
Né? Estamos aqui para falar, para aprender um com os outros. Eu falo que para mim, sempre que eu faço uma live com alguém, é um grande laboratório, né? Porque eu converso um pouquinho para entender, eu vou lá, pesquiso um pouquinho, eu falo que aos poucos, eu vou falando um pouquinho de cada um, para a gente poder passar uma mensagem, né, para as pessoas. Tem vários professores e cientistas que estão falando para a gente da importância social que isso tem, a importância de se ter a representatividade dentro, né, da educação, de ter pessoas como você que incessantemente falar, não, mas precisa falar ao longo do ano, não falar só em datas comemorativas. Eu espero ainda estar viva por um dia chegar aqui e falar, conseguimos. Conseguimos mudar até a educação que é estrutural. Ó, estarei por aqui. Se quiserem chamar novamente, vou acompanhar a segunda parte com o professor André. Essa discussão ela é muito necessária e a gente sempre aprende. Até os comentários aqui estão ótimos, né? Eu vou depois pegar contigo aí os autores que você citou, os livros, para deixar lá para o pessoal que quiser acompanhar. Meu muito obrigado mesmo pela oportunidade. E continue aí com a gente, que daqui a pouquinho o André está aí para conversar. Obrigadão, eu que agradeço. Até mais. Bom, gente, estamos aqui ainda. Maria Jaqueline está aí. André, vou pedir para você me dar um oi aqui para eu conseguir te chamar. Maravilhosa Regina, né, gente? Fez a gente repensar em como que a nossa história ela começa de um número para frente, mas a gente tem muita história para trás, né? E a gente não aprende isso na escola, infelizmente. André, cadê tu? Para eu te chamar, para a gente conversar. Preciso que você me dê um oi. André, bonito, cadê você? Gente, fica aí que o André também é maravilhoso. Tem bastante coisa para falar. Ah, te achei, vou te chamar. Transmitir ao vivo com o André. Tá aqui aguardando o André aceitar. Fiquem aí com a gente. Ai, minhas amigas aqui todas entrando. Que sensacional. Ô, André. Oi. Ah, acho que agora apareceu. Tô Consegue? te ouvindo. Tá dando um pequeno delay, mas tô te ouvindo bem. Consigo, tô te ouvindo, mas a tua imagem Tá. tá travada. Então tá ótimo. Ah, agora Caramba. melhorou. Vê se melhorou. Agora, vamos lá. Acho que dá. Senão a gente. Eu te tiro, você entra de novo para ver se melhora. Tá tremendo? Tá tremendo um pouquinho. Tá. Acho que agora melhorou. Eu. Oi? Então tá, a gente começa. Perfeito. Se tiver... Começa você fazendo as honras. Respirou, tá tranquilo agora? Tranquilo? Talvez. Essa imagem tá dando um pouquinho de delay, tá? Mas a gente vai seguindo aqui. Vamos ver se não qualquer coisa a gente encerra e entra de novo, tá bom? Tá. O André tá falhando um pouquinho ainda. Gente, aguenta aí. Oi, André. Ó, você tá falhando, mas agora acho que Será que vai. o meu aparelho. Travou? Tá dando para ouvir? Tá, tô te ouvindo. Então, vou seguir aqui. Qualquer coisa, a gente analisa e tá de novo. Tá bom. Tá? Da última vez eu não sei se é minha internet que está ruim, Aham. né? Ou se é uma oscilação da própria Às plataforma. vezes pode ser oscilação da própria plataforma, mas vamos lá. Eu acredito que Pode daqui a ser que pouquinho tá. seja.
Daqui a pouquinho também o Aham. meu tempo deve encerrar, mas galera, fiquem aí que a gente vai continuar discorrendo. Eu vou Uhum. apresentar aqui para vocês agora. O André é professor de língua portuguesa e literatura na rede pública de ensino, graduado em letras, português, latim e literatura pela Universidade Federal Fluminense. O currículo do homem é grande, gente. Especialista em História e Cultura Africana pela PUC-Rio e mestrando em Estudos de Linguagem na Universidade Federal Fluminense, com pesquisa e pensamento sobre racismo institucional na mídia. A gente já tem outro assunto para falar aqui depois. É, É, verdade. temos bastante. O que a gente pensou aqui em Inclusive, trazer com o André é a questão de como formar uma educação antirracista nos dias atuais. Né? E qual o papel dos pais nessa formação, nessa educação além escola. O André travou aqui de novo. Oi, André. travou, eu não consegui te ouvir, não consegui ouvir a pergunta. Então, vou voltar lá na pergunta para ti, tá? Que agora você voltou. Tá. Como formar uma educação antirracista nos dias atuais e qual o papel dos pais nessa função, ação além da escola? Bom, a gente vai desenvolver essa temática, essa pergunta aí ao longo da fala, né? Sim, Porque a educação pública de qualidade é dever do Estado e da família. Eu entendo que a educação pública de qualidade pressupõe uma educação antirracista, né? sim. Porque é o princípio básico da cidadania. A Constituição, tanto no artigo 1º e no 5º, fala de igualdade, de direitos. No entanto, a formalidade da lei não se realiza na prática, né? O que nós temos é uma educação que se pauta por um modelo de exclusão. Basicamente, a Constituição de 1822 do Império já falava de educação para todos, no entanto, deixava o escravizado de fora desse processo, né? Então, já é um princípio de uma educação racista, né? De uma educação que coloca o negro, que deixa o negro de fora do sistema educacional. Sendo assim, a gente pode dizer que a estrutura racista está intrinsecamente ligada à escravidão. A escravidão dialoga diretamente com o racismo. E o modelo de racismo, a genealogia do racismo aqui na América, começa com a chegada dos portugueses. E tanto que se foi conversado aí, né, como se chega à educação? Um processo de exclusão. O negro é excluído da educação. Não se pensou educação para o negro, como a Rê falou. Só se começa a pensar em educação na década de 30, mas também é Estado Novo. O Estado Novo flertava ainda com as reminiscências de um racismo científico. Né? Tinha um pensamento muito, muito grande ainda de um racismo científico, que dividia a população entre brancos e negros. Tudo bem que a partir daí havia uma luta da população negra em enfrentar isso discursivamente, mas o aparelho do Estado é muito forte. Né? Se o Estado é racista, os seus aparelhos ideológicos também serão. Então a gente tem uma institucionalização do racismo. O racismo ele se perpetua de uma maneira geral por esses dispositivos de poder, de controle, né, de cerceamento, de controle de corpos. Se você na escravidão, né, se o sistema, o Estado controlava os corpos negros no período da escravidão, quando há essa passagem, como a Rê falou que a história do negro de luta não começa pós 1888, ela é muito anterior, as lutas e os embates, elas acontecem sempre, a gente pode dizer que houve sim um modelo de construção de luta, não só de quilombo, não só no quilombo, dos processos de educação quilombola, antes até de se pensar isso de maneira formal. Mas o Estado é racista. E como o Silvio Almeida disse ontem,
se nós não questionarmos o racismo dentro da educação, dentro da escola, nós vamos reproduzir o racismo. O racismo ele